muita honra ao meu Senhor, essa oportunidade de ser boca dele hoje à noite. Somos tão pequenos, mas quando somos convocados, eis-nos aqui, né? Amém. Deus nos abençoe. Pediria uma oração com o nosso querido pastor. Está com o microfone? Amém. Senhor, te bendizemos pelo teu momento de louvor, de ministração e agora pela tua palavra que nos será ministrada pela tua serva, a ministra Alessandra, já devidamente ungida, preparada para nos transmitir aquilo que Deus colocou em seu coração. E desde já, como igreja, atentos, focados, nós recebemos a tua palavra, antecipadamente agradecidos por tudo quanto o Senhor fará. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos os internautas, os queridos internautas que estejam nos assistindo, estão conectados, que sejam abençoados com essa palavra. Deus abençoe, os cumprimento em nome de Jesus. Amém. Igreja. Como o pastor falou, que Deus colocou no meu coração, veio muito de encontro a uma necessidade linda que Deus fez uma obra hoje no meu coração com essa palavra. Ela é simples, mas a exposição da palavra de Deus, ela é sempre tremenda, mas assim comigo falou muito, chorava muito hoje à tarde, trazendo para a minha vida, e eu espero que Deus alcance, que eu possa transmitir. Amém. Vou fazer aqui uma pequena introdução, pequena mesmo, não é como o do pastor Paulo. É uma trajetória histórica do povo de Israel, dentro do contexto onde eu quero trazer hoje à noite, colocando a figura de Deus como um agricultor e Israel como a vinha do Senhor, né? Então, vou contextualizar aqui rapidamente, ler aqui o que eu escrevi. Atualmente, igreja, apenas 1/3 dos trabalhadores no mundo ganha seu sustento na indústria agropecuária, né? Antigamente nós víamos muito, era comum, não é? Mas já houve épocas em que a maioria das pessoas trabalhavam na agricultura, né? Com a agropecuária. Era muito comum. Por esse motivo eu creio que Deus, conforme a época, né? Foram sido escritos, as escrituras foram colocadas conforme as épocas, os costumes, não é? E a gente traz sempre, a palavra de Deus é mais moderna do que o jornal que vai sair amanhã, como a gente conhece, mas foram escritas conforme a cultura da época, e eu creio que Deus usava bastante a questão da agricultura, né? Dava o exemplo para o melhor entendimento do seu povo na palavra, e ele se colocava assim, e ele é perfeito, né? As parábolas, as analogias que ele fazia, né? Dentro desse segmento, posso dizer assim, no ramo da agricultura, as parábolas, então era bem tremendo como ele facilita o nosso entendimento. Até nos dias de hoje nós conhecemos bastante essa prática, esse cultivo. Um exemplo que aparece várias vezes na Bíblia é a história de um homem que cultiva uvas. A figura de uma vinha é usada frequentemente para representar o povo escolhido de Deus. Nós bem conhecemos a nação de Israel. Asaf, em Salmos 80, 8, 9, dirigiu suas palavras ao Senhor quando ele descreveu esse texto, que eu vou ler aqui, que é a origem do povo de Deus. Ele falou assim, a origem do povo escolhido: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhes o terreno, ela deitou profunda raiz e encheu a terra. A origem do povo escolhido, né? Que trouxe ali do Egito. Nós bem conhecemos a história. A vinha de Israel no período do Antigo Testamento, a vinha de Israel, a vinha, descrita no Antigo Testamento, decepcionou Deus, seu dono. Isaías descreve a nação de Israel como uma vinha cultivada pelo Senhor, como eu falei aqui no início. Eu gostaria agora de acompanhar com vocês uma leitura, dividir aqui Isaías 5. Pastor, só poderia ler de 1 a 4 para nós? A igreja acompanha. Isaías 5, de 1 a 4.
Amém. Aqui é o sentimento que eu quero trazer. Deus aqui deixou bem claro, né? A vinha, quanto ele cuidou, sachou, cultivou, poldou e não tinha... O que mais ele podia ter feito, né? Fez tudo o que podia fazer. Mesmo assim, em vez de uvas boas, nasceram uvas bravas, né? Então, um século depois de Isaías, eu estudando aqui, Jeremias empregou a mesma linguagem para falar a decepção de Deus com a nação de Judá. Em Jeremias 2:21, que está aqui, não precisam ler, só acompanha. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Em Jeremias 12:10, aqui contextualizando, eu dei uma resumida no versículo, depois você pode acompanhar em casa. Deus tinha maior apreço por sua vinha e a chamava de seu quinhão. Ou como Deus tinha, imagina assim, um agricultor tendo todo o trabalho de arar a terra, de cuidar, plantar, escolher, selecionar as sementes. Todo aquele que se dedica a um campo, com certeza ele cria expectativas. Então, eu contextualizando aqui, quando achei essa palavra em Jeremias, eu achei muito lindo como Deus fala do seu apreço por sua vinha. Ele a chamava de seu quinhão, a porção que era o seu prazer, o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo que viu a vinha decepcionante de Israel, Deus ainda olhava para um futuro glorioso de comunhão com seu povo. Olhava com esperança de restauração. Apesar da decepção, Deus olhava com um olhar de restauração. A gente conhece a palavra, mas vamos já contextualizar mais. Em Isaías 27:2-3 diz assim: naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Aqui nessa passagem mostra o cuidado também de Deus, né, já finalizando, o cuidado de Deus com a sua vinha. Ninguém a toca, eu a cuido. Então, o tema de hoje à noite, que essa palavra, além dessa palavra, falou muito sobre eu quero trazer para o lado sobre a decepção. Eu coloquei o tema como a vinha decepcionante. Israel, a vinha que decepcionou seu dono. E o significado aqui de vinha, videira, terreno plantado de videiras, quantidade de videiras plantadas no terreno. Imagina aquele terreno cheio de plantas, né, das videiras. Isso é uma vinha, não é uma árvore só. Eu achava que era uma árvore, é uma plantação. Fui estudar e entendi melhor. A expressão vinha do Senhor geralmente se refere à casa de Israel, quando nós buscamos na palavra de Deus, ou ao reino dele. Então, eu queria contextualizar aqui, voltar aqui para o texto de Isaías 5:1-4. No versículo 1, ele diz assim: o meu amado, agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. No versículo 1, o meu amado representa o Senhor. Todos nós sabemos. E a vinha representa Israel e Judá. No versículo 2, ele fala: sachou-a e limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Uvas boas. Deus esperava que Israel e Judá fossem povos obedientes, santos e que dessem bom testemunho. No versículo 4, ele fala sobre as uvas bravas. O que quer dizer? O povo praticou intolerância, injustiças, idolatria. Ao invés de ser uma testemunha para as nações, eles praticaram isso apesar de todo o amor e cuidados divinos do Senhor. Em vez de serem uma uva boa, de darem testemunho, de não ser vergonha para Deus, deram mais frutos, que são as uvas bravas que nós conhecemos. Agora eu quero trazer aqui para a nossa reflexão de hoje à noite a pergunta que eu quero que vocês analisem comigo. Vimos a analogia de Deus com a vinha, com o povo de Israel. Vimos sua decepção, que apesar de todo esforço, sua vinha só produzia uvas bravas. Apesar de todo o cuidado de Deus, o povo se prostituiu. Trazendo para a nossa realidade. Qual plantio, igreja? Que campo você investiu, cultivou, sachou? Fui atrás do sentido de sachar, muito interessante, é um instrumento
que com 2 ganchos que vai afofar a terra, que vai cuidar ali bem da terra, ao pé da planta. Interessante. Onde eu estava? Que Sachou, edificou, e você esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Como no versículo 2 e 4 de Isaías, que acabamos de ver, né? Uvas boas e uvas bravas. O que plantio, que vinha, que campo você tem investido, como o Senhor investiu, como o Senhor tratou, né? Deu o seu melhor, fez o que poderia ser feito. E quando você esperava bons frutos e você viu, se deparou com uvas bravas. Qual vinha tem decepcionado você? Vimos que vinha é um campo de plantio de videiras, o que podemos considerar como campo de vinha nas nossas vidas, trazendo, né? Peço a ajuda de vocês. O que seria uma vinha, Nazaré? Pegando a irmã despreparada, mas que vinha, que campo? O que seria a tua vinha, minha irmã? Que você colocaria para a gente hoje? Sua casa, sua família. Coloco também minha família, meus filhos. Pastor, a vinha dele pode ser a pastora. Sua casa, sua família. Pode ser o seu casamento, o seu filho, sua profissão. Aquele projeto que você se dedicou tanto e esperava um bom resultado. E veio a decepção. Seu amigo, nosso irmão, que convive com a gente. Nós, às vezes, nos dedicamos tanto a um amigo, a um irmão. E vem a decepção, né? Sua noiva, seu namorado. E a igreja já entendeu. Quantos de nós temos nos decepcionado com aquilo que tanto investimos, tanto cultivamos, e quando vimos, não nos deu aquele resultado que esperávamos? E vem aquela terrível decepção. É esse sentimento que eu quero pegar, que nós vemos nosso Deus lindo, maravilhoso, que não se frustra, não muda, é maravilhoso, e que mesmo diante ao povo não ter dado retorno a ele devido à honra, ele não desistiu. Então, assim, a mensagem que Deus trazia, e eu creio que Deus curou meu coração por um problema, a situação que eu tenho passado, e Deus falava muito. E Deus hoje me curou muito com essa palavra. E eu creio, assim, que Ele quer trazer cura, se porventura tiver algum coração decepcionado hoje aqui, algum coração frustrado. Às vezes, na nossa caminhada, na corrida, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. O próprio Deus passou por decepção, né, igreja? Olhemos para o seu exemplo, para a persistência dele. Deus, mesmo decepcionado com o seu povo, não desistiu. Vimos que Deus, no papel de agricultor, plantou uma semente pura e fez tudo o que era necessário, mas tornou-se uma planta degenerada. Ele não desistiu mesmo assim. Aí eu pego essa palavra aqui tremenda. O Yuri não está aqui com a gente, né? Eu dividi com ele hoje, ele compartilhou uma visão muito boa sobre isso aqui, a natureza do agricultor e a natureza da planta. A natureza do agricultor, irmãos, é cuidar das plantas, né? Das plantações, semear, regar, podar, visando sempre o zelo pelo cultivo. Faz parte da sua natureza cuidar e proteger a semente até que ela se desenvolva. Caso a planta não produza, já não altera a natureza do agricultor. Vocês vão já entender. A qualidade da planta não altera a natureza do agricultor. Deus não muda. Não é porque Israel não correspondeu à sua expectativa, que Israel não foi obediente, uma nação que honrasse. Não, Deus mesmo assim não mudou. Ele continuou sendo Deus. E trazendo isso para a nossa vida. Aquilo que você tem cultivado, você tem plantado, se não tem dado bons frutos, a qualidade desse fruto não pode alterar a sua natureza em Deus. Amém, irmãos? Diante da decepção. Ele é Deus, não muda conforme as circunstâncias. Se falharmos, Ele continua sendo Deus. Quando viu a palavra aqui, a canção aqui hoje à noite. No versículo 4, ele diz: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Ou seja, esse versículo expressa bem que ele já tinha feito de tudo do melhor e do possível para aquela vinha. Mesmo ele tendo feito tudo o que havia se esperado,
ela não mudou. Ao invés de desistir, Deus, na figura de um agricultor, preparou a terra novamente e plantou a videira verdadeira. Quem é? Jesus. Vou repetir. Ao invés de desistir, na figura de um agricultor, preparou a terra novamente e plantou uma videira verdadeira para resgatar o povo de Israel. Nosso querido Jesus, amado. O primeiro Adão falhou, mas o último Adão era perfeito. Comparando. A primeira vide, Israel, falhou, mas a segunda videira, a videira verdadeira, Jesus, é perfeito. Então Deus projetou, planejou, não deu certo aqui, mas já planejou a nossa salvação, o resgate do povo de Israel com Jesus. Jesus é a verdadeira videira, cumprindo o chamado e o destino de Israel. Coloquei aqui, versículo João 15, 1:8. Eu vou ler para vocês. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Trazendo menção a essa parte, eu sou a videira verdadeira, ou seja, Jesus é a vide verdadeira, aquela que não falha, aquela que não se corrompe como o povo de Israel. Deus se decepcionou, mas ele buscou uma forma para resgatar a comunhão com o seu povo. Então, igreja, o que Deus quer falar conosco é, seja qual for a situação que você tenha se decepcionado ou esteja passando, não desista. Não questione, por que isso, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Olhe para Deus. Olha para Deus, por exemplo do nosso Senhor, que não desistiu. A qualidade do fruto não altera a nossa natureza, quando cremos na palavra de Deus, né? Então, eu vejo assim, pessoas desacreditadas até de si mesmo. Pessoas que deixaram de desacreditar nas promessas do Senhor. Eu mesmo estava passando por uma luta e por um momento eu fiquei, Senhor, por que eu investi tanto? Eu fiz tanto isso aqui. Por que não é assim conforme eu achava que teria que ser? Então, assim, Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito. E eu digo ao meu coração, a igreja também, possa falar, eu nunca desistirei, pois sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Então, colocando aqui no lugar de uma mãe, eu nunca desistirei dos meus filhos, Senhor. Quando eles me decepcionarem, mesmo fazendo tudo que eu acho que eu teria feito, o meu melhor, eu não desistirei. Olharei para os montes de onde me virá o socorro. Amém? Eu nunca desistirei do meu esposo, da minha esposa, da minha casa, da minha família, mesmo não vendo eles se arrependendo a Ti. Mesmo eles me decepcionando, eu farei como fez Josué. Josué, determinado, falou, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu tenho uma irmã que eu luto muito por ela. Acho que vocês conhecem um pouco, a Amanda. Acho que alguns conhecem. E essa irmã sai ano entra ano, eu luto e condeço, e estou sempre tentando ganhar, e sempre pregando, sempre instando, às vezes puxando a orelha, às vezes trazendo. E parece que a abençoada é essa fruta brava. Então, às vezes a gente fala assim, meu Deus, Senhor, quando ela vai se converter? Quantas vezes já falei para o Senhor, quando o Senhor ela vai parar de andar errante, sofrendo? A gente sofre com nossos familiares. Mas essa palavra aqui mais ainda edifica meu coração, não desistirei dela. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem que seja no momento da sua morte, mas ela vai servir ao Senhor, vai ser do Senhor, em nome de Jesus. Eu nunca desistirei do meu irmão aqui na igreja, se caso ele me decepcionar. Mesmo não vendo arrependimento nele, mesmo ele tendo errado, eu não desistirei dele. O Senhor diz na sua palavra 70 vezes 7, né, irmãos? Temos que perdoar, né? Então, devo perdoar o meu irmão e não desistir dele. Não desistir pelas decepções. Nunca desistirei de ser obediente a Ti, Deus, como Israel desistiu. Mesmo quando eu falhar, nunca desistirei de dar bons testemunhos. Nunca desistirei de ser santa. Seja quantas vezes, acidentalmente, eu cair no mesmo pecado. Muitas vezes paramos no mesmo erro, nos deparamos, rodamos, paramos no mesmo erro. Senhor, às vezes a gente fica desacreditado.
Mas o Senhor, Ele diz que 7 vezes cairá o justo e Ele levantará. Então, às vezes, nos decepcionamos conosco mesmo. Às vezes, a gente olha para a gente e diz, meu Deus, eu não tenho jeito nessa área. Eu mesmo, uma vez, aconselhando uma irmã, ela dizia, eu desisti, eu quero desistir porque eu acho que eu não tenho jeito para isso, para servir a Deus. Porque eu vivo caindo no mesmo erro, no mesmo pecado, não tem jeito para mim. Eu acho que isso, o evangelho não é para mim, eu não tenho condições. Ela achava que era pela sua força, igreja. Então, essa palavra, ela vem trazendo assim, quebrando toda a sofisma, todo engano, né? 7 vezes o Senhor nos levantará se cairmos. Ele não desiste de nós e temos que ter essa visão do Senhor, de não desistirmos de nós, da nossa salvação, da nossa casa, da nossa vinha, seja qual ela for. Igreja, nós somos a vinha de Deus, Israel regenerado. Não negocie nunca a sua salvação. Não negociemos. Eu quero trazer aqui exemplo de Nabote, que o pastor Paulo pregou há pouco tempo. E ele mesmo que lembrou desse versículo quando eu estava conversando com ele sobre a pregação. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o gisraelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao teu lado, vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Ou seja, Nabote não negociou por nada. Continuemos fiel como Nabote. Livra-nos, ele disse assim, guarda-me o Senhor de vender e negociar a minha herança, como fez Esaú. Livra-nos, Senhor, de negociarmos as nossas vinhas, seja lá por qualquer situação que estejamos passando. Não desistemos daquilo que Deus tem para a gente, daquilo que Deus nos deu para cuidar. Guardemos isso, guarda, Senhor, nos disso, guarda na tua igreja, Pai. No mundo, igreja, nós passaremos por aflições, como diz o nosso Senhor. Nós não somos maior que o nosso Senhor. Nós não somos maior que o nosso Senhor que foi injuriado, que foi cuspido, que foi traspassado por uma espada, por uma lança. Ele passou maior vergonha para nos salvar, porque ele sabia o que estava proposto. Ele não se decepcionou ali, ele não desistiu, porque ele sabia a alegria que estava proposta, a nossa salvação, o resgate do povo de Israel, o resgate da sua igreja, a comunhão com ele. E Deus nunca desistiu de nós. Então é essa mensagem, jamais desista mediante as decepções, nunca desista da sua vinha. Tenhamos o exemplo do nosso Senhor, o nosso Deus perfeito, perfeito agricultor sábio, como diz a sua palavra, que não desistiu de nós, mas antes nos tratou e cuidou de providenciar a verdadeira vinha, e hoje estamos enxertados na videira. Nós somos os ramos de Jesus, fomos enxertados na videira santa. Ele providenciou a videira perfeita, que deu fruto bom, e nos enxertou para nos atrair para Ele novamente. Não desistiu do povo de Israel. Amém, igreja? É essa palavra. Amém. Amém. Vamos orar, igreja? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa palavra, por esse sentimento que Tu traz ao nosso coração. Obrigada por assentar em nosso coração essa certeza, esse Teu exemplo, Pai, que Tu jamais desistiu, Senhor, do Teu povo. Mesmo diante do Teu povo, Tu tendo feito tudo, Pai, para o Teu povo de Israel, tendo tirado do Egito, tendo cuidado, tratado, livrado dos seus inimigos. Porém, Israel não Te honrou, Senhor. Mas Tu não desististe, Pai. Tu preparaste Jesus para resgatar o Teu povo, para resgatar a comunhão contigo. Obrigada, Pai, por estarmos enxertados nessa videira, por estarmos contigo hoje, Deus, em comunhão contigo, Pai. Muito obrigado. Fortalece a Tua igreja para permanecer, Senhor, nessa visão, Deus, que Tu nos deste, Pai, em nome de Jesus, que mesmo diante as decepções, as frustrações, as exposições, a vergonha, Pai, muitas vezes, mas não deixemos, Pai, que desistamos jamais, Pai. Fortalece esse sentimento no nosso coração
Em nome de Jesus, cada dia, Pai. Amém, Senhor. Amém, igreja. Chamaria